Bom, 8 horas 10 minutos em Campos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, aí no seu rádio, ao vivo também no Face, no YouTube, você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, pelo aplicativo da rádio, baixa o aplicativo aí para você curtir, seguir, compartilhar toda a nossa programação. São 8 horas e 11 minutos, voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também de Radimed Diagnósticos por Imagem. Só lembrar que a nova vacina, com todas as cepas ali já atualizadas, da Influelda contra a gripe, você encontra na clínica vacina Plínio Bacelar, para todas as idades, tá? Na rede pública é separado por idade, justamente por conta de poder atingir aí o maior número possível, né, dentro daquela faixa etária que talvez seja mais fragilizada, mais sensível. Então, a vacina do idoso, não, a vacina da gripe não é para o idoso. Tanto que eu tomo todo ano, né? E eu não sou. Gostou do exemplo? Tô, de boa. E aí, Fran Rio, tanto que eu tomo, ela riu. Então, assim, e é maneiro, porque, esse ano, ano passado eu tomei a vacina lá no Plínio, na vacina Plínio Bacelar. Fui ficar gripado agora tem uns 10 dias, e olha que Beto gripa, se fizer um sol mais quente um bocadinho ele gripa, se chover ele gripa. Não, ele não toma vacina, ele toma assim, tô brincando. Mas assim, não, e a gente não tem como evitar, né? No corre aí, você tá com um, com outro e gripa mesmo, não tem jeito. Cara, é impressionante como que dá uma gripe menor, mais leve, mais fraca e cura rápido. Impressionante. Então, tem aí a vacina nova contra a gripe na vacina Plínio Bacelar. Campos tem 30 graus agora, 8 horas e 13 minutos, outono brasileiro, 26 graus no termômetro, com sensação térmica de 30 graus. Começando com a Francesca Ribeiro, Fran, gestora do projeto e curadora do Festival Efeitos. Essa edição do festival que nós falamos aqui é edição delas, exatamente para focar nas mulheres e no público LGBTQIAPN+, para poder exatamente, e também das pessoas com deficiência, com alguma necessidade física. Isso. Pode ter certeza que é a versão mais completa desse festival, né, para que todos possam acessar, inclusive, né, as mulheres todas, como um todo, inclusive as pessoas que têm algum tipo de dificuldade física. Sim. Que tem essa vocação, o que queira ter, o que não tem, os produtos que o festival oferece, né, resultado dessa organização e produção da Fran, já foram ditos aqui, mas você pode visitar lá no @festival, não é isso? Festival _ Efeitos. Efeitou. Efeitou. Então, só em você colocar festival _ já vai aparecer para você o Festival Efeito como primeira opção. Bom, porque na verdade o festival é a capa de todo esse arcabouço que você faz, que como artista, que você também tem seu talento, mas sobretudo de produzir e entregar para quem é artista, poder desenvolver o seu dom, desenvolver o seu talento, sem ter que se preocupar com produção, com documento, com tudo. E eu tenho trazido aqui sempre um debate, porque a gente ouve agora nesses tempos de polarização, aquelas críticas sem fundamento, aí você vê assim, poxa, o cara está falando uma coisa que não tem nada a ver. Olha, o governo federal designou não sei quantos bilhões da Lei Rouanet para os artistas, como se isso fosse alguma coisa muito ruim, e como se isso fosse, no caso da Lei Rouanet, dinheiro do governo, que na verdade não é. É dinheiro das empresas em que os artistas,
Mas eu percebi uma coisa, depois, a internet tem as desvantagens, mas também tem a vantagem. Depois que fizeram uma pesquisa para quem são os maiores beneficiados da Lei Rouanet, foi ver a maioria dos cantores sertanejos. Acho que o maior deles é, inclusive, o Gustavo Lima, que tem o maior incentivo, que busca o maior incentivo através desta lei, e que não tem problema nenhum do Gustavo Lima também fazer isso. Pelo contrário, tem que fazer. Se o dinheiro vai para o governo e a gente não vai saber em que vai ser investido, por que não pode ser investido na cultura? Então a gente tem trazido essa pauta aqui para poder esclarecer para as pessoas como que funcionam essas leis. Tem a PNAD, tem a Lei Rouanet, tem também a Paulo Gustavo, né? E aí eu quero entender e quero que você explique mais na sua visão, como que é importante se ter esse tipo de lei para poder você conseguir realizar o seu trabalho e oferecer ao artista a possibilidade dele ser artista, na verdade. Então, se tratando de Lei Rouanet, muitas pessoas, exatamente o que você falou, né? Existe uma ignorância e também muita fake news quando se fala de Lei Rouanet. A gente já teve vários escândalos aí, através das fake news, de pessoas tentando invalidar a Lei Rouanet, dizendo que o governo estaria dando dinheiro específico para alguns artistas. Mas a verdade é que o mecanismo da Lei Rouanet, ele funciona quando a gente escreve o nosso projeto, diz quanto ele custa, envia através da plataforma Salic para o Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura tem os seus avaliadores, vou usar essa palavra, né, termo técnico, tem os seus avaliadores, a banca avaliadora, e essa banca ela avalia se o seu projeto está apto ou não a ir em busca desses recursos. Então, a única coisa que o Ministério da Cultura faz é intermediar essa capacitação. Porque já pensou qualquer pessoa achar que qualquer ideia pode captar um recurso? Não tem uma norma técnica, não tem minimamente o entendimento do portfólio do profissional e das pessoas que estão envolvidas, né? Então, você precisa aí apresentar minimamente quem é a sua equipe, qual é o seu projeto, do que se trata, o que você quer fazer. E aí, depois que você passa por esse trâmite, né, por essa peneira do Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura diz se você está apto ou não a captar esse recurso, você gera uma numeração do projeto e você fica apto a ir atrás de empresas que façam esse tipo de incentivo. O que acontece com essa empresa? Quando ela injeta esse dinheiro num projeto, ela tem a isenção de parte dos seus impostos, né, anuais. No caso do Festival Efeito, agora vamos aplicar isso na prática. A gente escreveu o projeto na lei, ele foi aprovado. Até tem um caso curioso, porque como a gente queria fazer a ponte inteira, esse projeto custava mais de R$1 milhão, por exemplo. É um projeto caro. E aí a gente vem ali com o apoio da Secretaria de Turismo e pessoas que vêm trazendo essa bandeja, vou usar a palavra bandeja, essas empresas que a gente poderia apresentar. A gente apresentou o nosso projeto para as empresas e dentro dessas empresas, as Águas do Paraíba tinham um recurso dimensionado para a captação da Lei Rouanet e a gente conseguiu esse aporte. Eu consegui um aporte de R$1 milhão, R$1 milhão e poucos? Não, consegui um aporte menor. Dentro dessa possibilidade de captar um recurso, né, eu adaptei o projeto macro, o projeto maior, para que a gente pudesse executar pelo menos parte dele de acordo com o recurso que a gente conseguiu captar. Ou seja, nem sempre você consegue captar todo o recurso, mas você também tem a possibilidade, dentro da plataforma Salic, do Ministério da Cultura, de readaptar esse projeto para executar parte dessas ações, o que é muito bacana, porque dentro de uma cidade como nossa, que não tem tanto incentivo, né? Então, nisso que a gente teve esse patrocinador master, que é as Águas do Paraíba, a gente vem, reformula o festival e cumpre parte dele de acordo com o dinheiro que foi captado. Nesse caso, a gente vai fazer as laterais, que é o início da ponte. O que não nos impede de construir um portfólio incrível para continuar captando recurso através da Rouanet, através de outras leis, para continuar esse projeto. Então,
Quem está financiando o Festival Efeito, por exemplo, desse exemplo prático? É o governo, o Ministério da Cultura? Não, o Ministério da Cultura, ele apresenta, ele proporciona, ele faz essa ponte entre o proponente, que nesse caso é a Fran Produz, e as Águas do Paraíba, que é uma das empresas que fez esse aporte como patrocinadora. E aí a gente tem uns apoios também, no caso da Prefeitura de Campos, da Secretaria de Turismo, e quem mais quiser apoiar, deixo aí aberto também para os nossos grandes empresários da cidade de Campos, a desmistificar esse relacionamento com a Rouanet, tá? Que é muito bacana, porque quando você incentiva não só a cultura, mas o esporte, o lazer, isso volta para você, porque você acaba tendo também mídia espontânea. Olha que bacana você ser população campista e ver que empresários da cidade incentivam a cultura na cidade. Então, esse projeto ele devolve para a cidade. Ao invés de você ter o seu dinheiro ali entregue para um imposto, que você não sabe o que vai acontecer com esse dinheiro, vai para os cofres públicos, você tem esse dinheiro que ele vem trazendo retorno até para o seu próprio comércio também. Né? A gente vai consumir água no festival. Essas águas vêm da onde? Das Águas do Paraíba, não é mesmo? Da mesma forma que a gente vai consumir ali alimentação. Então, a gente vai consumir tinta, a gente vai consumir camisa, boné, adesivo. Tem uma série de produtos que vão ser consumidos, além dos empregos que serão gerados, né, dos trabalhadores da cultura local. E esses trabalhadores, eles também consomem. Então, isso gera uma grande cadeia econômica e criativa no nosso município. Fran, você falou bem, quando não tem nenhum projeto, a empresa tem que pagar o imposto. O dinheiro não vai ficar. E aí vai para o governo. O governo federal dá outro destino que não é na área cultural. Vai dar o destino que ele quiser. Pode ser na cultura? Pode, mas ele vai dar enfim, o destino que ele quiser dar a esse dinheiro. E tem essa coisa interessante de você com a sua produtora, porque eu conversei com um empresário, ele falou, Cláudio, mas você sabe que no Brasil eu faço confusão com o número, a quantidade de zero. A quantidade de leis fiscais criadas, só fiscais, criadas por dia no Brasil é um negócio absurdo. Assim, contando Estado, município e federação, cada um cria o seu, cada um muda, altera. Tem um especialista que vem falar comigo aqui em contabilidade e ele fala, cara, você passa 8 anos da sua vida lendo todas as leis brasileiras e não consegue ler tudo, ainda falta. Tem livro, é impossível fazer com todas as leis fiscais, só as leis fiscais. Porque você entra também, e aí o cara falou, o empresário falou, às vezes eu quero até ajudar, mas dá tanto trabalho, e meu contador não sabe fazer. Exatamente. O grande entrave, os contadores não sabem fazer. Não só de quem quer incentivar, mas também de quem produz. Eu faço trabalho, eu tenho um contador na minha empresa, mas, por exemplo, na maior parte, eu vou falar 99% das vezes, eu faço o trabalho de contabilidade dos artistas que eu represento. Porque é algo muito novo e que eles não têm conhecimento. Então, assim, por exemplo, vou pular um pouquinho agora, mas um MEI que capta, sei lá, um edital do governo do estado de R$100 mil. O Sebrae vai dizer que não pode. O contador vai dizer que não, que tem que ver. Mas esses R$100 mil não vêm para esse MEI. Esses R$100 mil você capta através desse MEI, mas você paga vários outros fazedores de cultura que vão gerar uma nota fiscal para o seu CNPJ. Então, o lucro do seu projeto não é R$100 mil. Os R$100 mil você está pagando uma série de profissionais. No máximo, você vai tirar ali 20% desses R$100 mil. Porque o MEI está em 80 mil, Exatamente. 82 mil. Então, você pega 100 já ultrapassou, não pode. E o Sebrae entende assim. Às vezes você vai fazer uma capacitação, né? E aí o Sebrae vai entender que não, que você estourou. E se você não pegar um contador que tem experiência em projetos culturais, que sabe como declarar isso, você vai achar que você também não pode captar. Mas é uma realidade que você pode sim captar, desde que você declare, né, o quanto desse recurso foi para você, foi para outros profissionais da cultura. Políticas públicas de cultura é um fenômeno muito novo. Então, realmente, a gente não tem
profissionais tão capacitados assim. E dentro dessa questão do contador, eu acho que a gente precisava assim, de uma série de capacitações só para contador. Eu participo de fóruns a nível nacional, estadual, e são questões que estão sempre sendo discutidas. Por exemplo, agora a grande questão é que vai mudar tudo, né? Então, a gente não sabe como vai ser essa captação através das leis de incentivo mais. Isso é um grande temor que a gente está tendo nessa mudança aí tributária, por exemplo. Tem uma série de mudanças, sim. Exatamente. A reforma fiscal aí não foi feita conforme deveria ou conforme o prometido, mas já tem uma série de alterações aí. Eliminação de alguns impostos, criação de um imposto meio que único, né? Para facilitar, porque é isso que eu estou falando. É um emaranhado de leis que te libera de um lado, mas te impede de outro. Então você tem que saber lidar. Agora, você fala sobre os artistas, mas as empresas também têm essa dificuldade. Sim, sim. Você acha que consegue reverter essa situação? É possível, através da sua empresa, que é a produtora, que é a captadora desses recursos, você consegue atender também? Porque, na verdade, o que você acaba fazendo? Meio que jogando nas 11. A gente joga de todos os lados. Você consegue ajudar, Cláudio? Eu tenho uma empresa que fala com a Fran que eu quero ajudar, mas meu contador não entende e não vou mudar de contador. Ela pode me ajudar nesse meio tempo, nesse termo aqui de documentação? Você consegue fazer isso? Consigo. Ah, legal. A gente consegue ajudar. Mas bom, eu penso também que Desculpa, perdão. Sim. Só acrescentar uma informação. Qual o porte da empresa que pode participar? Então, depende de como o seu imposto é declarado. Porque dependendo se for lucro presumido, você vai para a Rouanet. Se for, agora outro, eu nem me lembro agora, é ISS. E aí você pode captar de duas formas, através do Estado ou através do governo federal. Depende de qual a maneira da sua declaração, entendeu? Mas eu penso que, acima de tudo, eu, enquanto Fran Produz com a minha empresa, posso auxiliar... Entra simples, lucro presumido. Tá. Entendeu? Depende da maneira que você presta a sua declaração de imposto. E aí a gente vai dizer... Porque aí você pode captar, por exemplo, pelo Estado, né? O ISS, que é outro formato de lei. E aí você vai se inscrever no Fundo Estadual de Cultura, né? Que aí entra a Paulo Gustavo? Não. Não aí faço Paulo ideia. Gustavo já é uma lei emergencial. Por exemplo... essa é direto. Exatamente. Tá. Não, eu fiz confusão. A Paulo Gustavo você apresenta, me explica aí, por favor. A Paulo Gustavo e a outra, a Audi Blanc. PNAB. Isso. A Paulo Gustavo e a PNAB são leis emergenciais que surgiram durante a pandemia. A Paulo Gustavo foi uma lei voltada especificamente para o audiovisual. Então, a maior parte dos editais elaborados foram para a captação de audiovisual. Então, teve muito videoclipe, filmes, curtas-metragens. Esse recurso, em sua maioria, foi para atender essa classe artística. Já a PNAB, ela surgiu desde... apoio, eu lembro que foi R$600, lembra quando a gente teve a pandemia, que teve aquele, né, desde desse mínimo, né, de subsistência até projetos maiores. Hoje, a PNAB ela já se estruturou de forma com que ela tem uma previsão para os próximos 5 anos de recurso, para que os municípios desenvolvam seus editais, e a Paulo Gustavo aconteceu no último ano, acho que foi 2024, ainda tem gente executando projeto. Já o ISS, a Lei Rouanet, o ISS é um imposto sobre serviços, né? É um imposto municipal de prestação de serviços. E aí, dentro desse ISS, né, o valor varia de 2% a 5%, o município que capta e tem um fundo municipal de cultura, ele pode desenvolver editais específicos para a sua região. Só que, em Campos, isso não acontece. A gente está aí parado enquanto esse período e não acontece. O que acontece em Campos é que a gente tem uma fundação, não tem uma secretaria e o recurso que deveria ser captado, a porcentagem para ir para o Fundo Municipal de Cultura e destinar os editais, não existe. O fundo existe, mas ele não está sendo executado da forma que deveria, né? Com esse
captação do ISS. Já no Estado, a gente tem o ICMS, que é a Lei Estadual de Cultura. Mesmo trâmite. Tem a porcentagem que é captada através das leis, através, né, dos recursos ali, dos impostos. A Secretaria Estadual de Cultura fica responsável por fazer essa intermediação, gerar os editais. Teve até um edital agora recente que foi polêmico, que foi o edital Cultura e Fé. Super polêmico, porque como que você define o que é cultura dentro da fé? Qual a manifestação religiosa que você vai ali classificar como um projeto cultural? E veio do ICMS. Aí você imagina, né? Como que... Se pega aí um candomblé, se pega uma matriz afrodescendente, esquece. Isso é macumba, isso não é fé. Como não, gente? Isso é religião. E, acima de tudo, houve também uma revolta, porque como que você vai vender manifestações evangélicas, catolicismo, todas essas linguagens, colocar todo mundo do mesmo bolo e dizer qual produto é melhor do que qual, por que financiar isso? E aí você pega um dinheiro do governo do Estado que é laico. O Estado é laico. É isso aí. E como que o Estado vai promover diversidade e fé? Né? Então tem uma ampla discussão sobre isso, mas esse edital foi à frente. Esse edital está sendo... que bom, né? Vai meio que a pancada e a facãozada, vai na fé. Vai na fé. Essa questão do Paulo Gustavo, assim, você ter uma noção básica disso como artista, talvez ajude você até a evoluir na sua própria arte, como um todo, né? Porque você fica assim, eu não vou ganhar dinheiro, eu vou viver disso como? Eu vou comer o quê? Eu vou viver de quê? Eu vou sustentar minha família como? Né? Fica tipo meio que marginal, você fica ali à margem literalmente, à margem destas leis. E aí entra a sua empresa, entra você, colocando essa pessoa dentro desses benefícios da lei. Sim. O que eu quero te perguntar é o seguinte: hoje, Campos tem a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. E você fala que não tem uma Secretaria de Cultura. Me diz aí o que seria ideal? Manter a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e criar uma Secretaria de Cultura? O que é diferente? O que dificulta? O que a Fundação, por exemplo, deixa de fazer pela cultura? Então, a Fundação, geralmente ela executa e administra cultura. Né? Uma fundação tem esse poder. Inclusive, pode captar recursos também, mas é muito mais complexo em sua administração, o trâmite burocrático, por ser uma fundação ligada ao município. Já uma Secretaria de Cultura ela é responsável por criar políticas públicas de cultura. Então, é muito mais abrangente. Eu acredito, por exemplo, que com uma Secretaria de Cultura a gente conseguiria colocar o fundo para funcionar. Né? Aí fala assim, mas aí tem que ir para a Câmara de Vereadores. Mas a Secretaria ela tem que ter esse diálogo com o corpo de vereadores. Né? A gente tem o fundo, a gente também tem, através do Conselho Municipal de Cultura, uma série de documentações para que as coisas aconteçam. Né? Tem pessoas capacitadas ali, mas a gente vê que não parece ser de interesse. Assim, a gente fica... Até pouco tempo tem... 15 dias que teve a última eleição do Conselho Municipal de Cultura, né? Que cada ano, um ano a gestão é pública, outro ano a gestão sociedade civil. E a gente não conseguia nem preencher todas as cadeiras. Demorou para poder ter, por exemplo, o fundo por parte da sociedade civil. Porque, basicamente, a sociedade civil se vê dentro do embate e desanima, acaba ficando frustrada diante das coisas que vê acontecer. Né? Eu fui presidenta do Conselho Municipal de Cultura. Nesse conselho atual, eu entrei como a cadeira de gestão cultural. Eu sou uma das pessoas que desistiu no último ano de participar do Conselho Municipal de Cultura, porque você está ali sempre tentando dialogar, discutir, debater esses fazeres para que as coisas aconteçam vias de fato, e nem sempre elas acontecem, né? Tecnicamente, eu posso dizer que faltam profissionais hoje dentro da Fundação que entendam e consigam desenvolver trabalhos
dentro desse ramo da política pública cultural. Lógico que não são todos. Nós temos lá pessoas que lutam por isso, que assim, até extrapolam seus horários para que as coisas aconteçam. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa de uma secretaria, a gente precisa de... Como é que eu vou dizer isso sem ser... Deselegante. Deselegante. Uma secretaria, de fato, né, com profissionais capacitados. Campos tem poucos profissionais capacitados, né? Eu acho que esse é um problema... Essa gestão cultural, você diz que a gente tem dificuldade em gerir a cultura do município? Sim. Entendeu? Profissionais que não sejam artistas, mas que sejam gestores culturais. E para isso precisa se capacitar, para isso precisa ir para a Conferência Nacional de Cultura, para isso precisa estar em diálogo constante com o Ministério da Cultura, Secretaria Estadual de Cultura, para isso precisa... A gente está vivendo isso nesse momento, muitas capacitações. E a gente não vê Campos representada nesses lugares. Muitas vezes esses lugares estão sendo ocupados pela sociedade civil. Eu, por exemplo, estava na Conferência Nacional de Cultura, Conferência Estadual de Cultura, faço parte do Fórum Estadual de Cultura, Economia e Criativa, né, onde a gente vê esse diálogo entre a sociedade civil, entre as gestões, acontecerem, de fato. Então, a minha opinião é que falta conhecimento. Em contraponto, a gente está no melhor momento que poderia acontecer para a cena artística. E aí eu posso dizer que quem está segurando a cultura na nossa cidade são os fazedores de cultura. Porque nunca, como hoje, nesse momento, a gente teve tantas frentes de trabalho. Eu não sou a única produtora na cidade. Hoje eu sou uma das. Por muito tempo, eu já fui a maior por fazer muitos projetos. Mas hoje a gente tem outras produtoras muito capacitadas, que têm vários projetos, artistas em sua diversidade. E isso é muito bacana, porque a gente não fica dependendo só do município para produzir. A gente consegue captar na esfera estadual, consegue captar na esfera federal. E a gente torce para que esses modelos de gestão sejam também utilizados aqui no nosso município. Mas, para isso, é preciso que a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima se abra mais, né? Reconheça que a quantidade de funcionários que eles têm não é suficiente para gestar todos esses recursos. A gente quase perdeu de novo o dinheiro da PNAB, né? Estamos em março, abril, já estamos em abril. Nós tivemos sobra da PNAB do último ano e até hoje não foram abertos editais com a sobra da PNAB e temos já, acho que até junho, julho, né, para poder lançar esses novos editais e até agora não teve nada na rua. Tem vários comentários aqui no Face. E sobre vou atualizar o valor aqui. A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa e para cada real investido na cultura da Lei Rouanet, R$ 7,59. Olha só, hein? R$ 7,59, quase R$ 8. Olha só, hein? 8 vezes mais. Retornam à economia, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Dos comentários que a gente tem aqui, tem uma pergunta: onde funciona o Conselho Municipal de Cultura e quais os dias e horários de reuniões? A Lu Signo está perguntando. Você pode seguir o perfil oficial Com Cultura Campos. As reuniões agora estão acontecendo às quintas-feiras, costumam ser... Eu não sou mais presidenta do Conselho Municipal. Sim. Quando eu era, a gente seguia todo o regulamento ali. Agora, que eu saiba, são quinzenais, né? Normalmente é um sábado, uma quinta-feira. Mas, através do Com Cultura Campus, você consegue ter essas informações no perfil. E as reuniões acontecem de forma online. Qualquer pessoa da sociedade civil pode participar. Não só pode, como deve. Facilita. Porque você tem todo o seu compromisso. Você, depois de um dia inteiro, a semana toda de trabalho, você tem que ir para a reunião de cultura. Muitas das vezes a pessoa não tem tempo, enfim. É importante falar que, por exemplo, esses recursos, a PNAB, antes dos editais saírem, eles são discutidos no Conselho Municipal de Cultura, por exemplo.
E existem períodos de escuta para saber o que esse fazedor de cultura, o que esse artista, o que esse produtor pensa e deseja e precisa ali dentro do seu fazer cultural para que esses editais abram. Então, é muito importante que você participe do conselho, porque é ali que você vai ter acesso a essas informações. Porque senão depois também a fundação só ouve algumas pessoas, abre esse edital e a pessoa vai reclamar: poxa, não abriu nada para a minha área. Poxa, tal recurso é muito pequeno, não dá para fazer tal projeto. Mas você esteve ativo nesse momento de escuta? Você participou do Conselho Municipal? Se nós, sociedade civil, não estivermos presentes nesses lugares de luta, fica difícil das coisas mudarem. E aí, né, da mesma forma, no mesmo peso que eu posso criticar um pouco a fundação, eu também preciso falar que você, sociedade civil, é responsável por esse fazer cultural. A escuta, ela costuma ser aberta e nós temos não só o direito, mas o dever de participar dessa construção. Sim, vamos lá. Cada um tem a sua parcela nesse processo. Sim. Claro que é evidente que o poder público estando presente, fazendo a parte dele, aí fica a segunda parte mais fácil de agir, mais fácil de participar. Porque assim, se eu tenho aqui um incentivo, se eu tenho local para trabalhar, se eu tenho, é claro que eu vou. Agora, se eu não tenho nada, a pessoa desanima. Maurício Batista perguntando a você: bom dia, estou ouvindo o programa. Saiu o dinheiro para os artistas em Campos da Lei Paulo Gustavo? Você começou a falar, né? Parece que a prefeitura estava prendendo. Fala, Maurício. Então, agora nós temos a PNAB. A Paulo Gustavo foi uma lei emergencial para o setor audiovisual. A Paulo Gustavo já aconteceu. No máximo, as pessoas estão na pós-produção. Os próximos recursos a virem para o nosso município é PNAB, né? É oriundo da Lei Aldir Blanc. Não é que a prefeitura estava segurando, mas foi o que eu disse agora há pouco. Não existiam as pessoas dentro do Fundo Municipal de Cultura, né, responsáveis por formar o corpo técnico para que esses editais fossem lançados. Nas últimas semanas, né, teve agora a conferência, a mini conferência de cultura, foi como eles chamaram, para ocupar as cadeiras do Conselho Municipal. Ali, com muita insistência, conseguiram levantar 4 nomes para fazer parte desse fundo que faz essa vistoria geral, né, de como as coisas são executadas. E agora a gente torce para que esses editais saiam. Mas não é Paulo Gustavo, é PNAB. Agora é PNAB. Fez uma lei. Você tem ela fixa, permanente? Você pode apresentar vários projetos por ano, sem... Ela está valendo essa lei ainda, né? A PNAB, sim. PNAB e Paulo Gustavo também ou não? A Paulo Gustavo... Ou foi uma coisa temporária? Foi temporário. Ah, tá. Por causa da pandemia. Por conta da pandemia. O Henrique da Hora, o professor Henrique da Hora está aqui e falou... Mestre, figura. Aliás, um dos caras que faz campus acontecer do jeito que a gente sempre sonha, né? Ele leva campus para fora de campus. Parafraseando o seu Ronaldo Sobral, Campos é uma tribo muito fechada, né? E o Henrique sai furando essas bolhas. Se hoje a gente tem essa tech incubadora aí, ele botou pastinha debaixo do braço e foi para o Rio, foi para... Inclusive, eu preciso dizer que a Tec Incubadora faz um trabalho que a Fundação deveria fazer e não faz, que é capacitar e permitir com que fazedores de cultura aprendam a desenvolver projetos culturais. Eu dei aula ano passado nesse curso, né, de Economia Criativa da Tec Campus, e lá eles ensinaram todo o beabá para você ter esse desenvolvimento de uma gestão cultural, desenvolver o projeto, fazer o seu pitch, como fazer a sua produtora, e o que é muito bacana, né? Porque não é uma secretaria de cultura, é a Tec Campus, e a Tec Campus ela abre as portas de uma maneira, eu acredito que é um divisor de águas na vida do profissional que entra ali na Tec Campus. Não tenha dúvida. E ele diz aqui o seguinte: a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima tem status de secretaria, tal qual outras fundações municipais, como a de esporte. Então não faz porque não quer? Eu não sei. Tem que ver, conversar com a presidente da fundação, que aliás figura, está sempre com a gente aqui.
se tem o mesmo poder, se tem a mesma capacidade, se tem a mesma documentação, né, burocrática, essa parte aí, pode fazer então. Ô, Fran, como é que tá? Porque já são 8h45, se eu for fazer intervalo, a gente vai perder o pique aqui. Vamos deixar esse intervalo para daqui a pouco, a gente parte para o encerramento. O meu aqui não está entrando no comentário instantâneo, não. Status é quase um sabor, né? Sabor secretaria. Boa! Desculpa. Legal, ótima. Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Sabor secretaria. Ótima, Fran. Legal. Cadê o comentário aqui, Beto? Deixa eu voltar aqui. Júlio, eu não ia mandar não, porque... sabe como é que é? Mala? Eu não tô... Júlio Conceloso? Mala. Você falou em mala... Tô devendo uma resposta para ele. Eu não falei qual Júlio. Eu falei Júlio. Ela já falou Consoloso. Amigo, seu edital é até agosto, dá tempo da gente fazer. Mas estou falando, ele é mala. Tá perturbando agora. Você vê, falta um ano para agosto ainda e já está perturbando agora. Abraço para Júlio e uma reza aí, uma oração para Gisele. Para tolerar aquilo não é fácil, não. Gisele, grande produtora. É também? É claro, Gisele, se não fosse Gisele com Júlio, quem ia produzir Júlio? Gisele é uma guerreira. Palavras de quem sabe tudo. Maravilhosa. Gisele, guerreira? Gisele é São Jorge de saia. Ai, tem que pegar aquele dragão e sobreviver ainda. A nossa querida Rafaela Machado, bom dia. Diz que aquele ditado que toda unanimidade é burra, né? Tem que rever essas coisas aí, de alguns ditados aí, que a Rafaela é unanimidade também. Sim. Então nós não somos tudo bom. Importantíssima para nossa cidade, né? Pô, não tenha dúvida, dispensa qualquer tipo de comentário, mas eu faço questão de fazer enquanto a gente está vivo, porque depois que morrer não adianta fazer um busto, eu acho isso legal, beleza, para a história, mas vamos fazer enquanto está vivo. Então Rafaela recebe sempre nossa homenagem aqui e reconhecimento, que não significa muito, mas pelo menos a gente faz de coração. Rafaela, bom dia. Francesca realiza um trabalho de ponta na cidade, muito competente. Obrigada, Rafaela, você também. É muito bom a gente ver mulheres como nós no protagonismo da nossa cidade. É muito bacana. E é uma coisa que eu posso falar da Rafaela, eu acho de mim também. A gente lutou muito pela cultura da nossa cidade, e a gente continua lutando muito para fazer com que as coisas aconteçam, né? E que bom que Campos tem pessoas como a Rafaela. Tem a Grazi do museu também, que é outra pessoa, meu Deus, dispensa comentários. E que bom que a gente consegue levar a nossa cidade, né, não só para a nossa cidade, mas para outros lugares. E a Rafaela está fazendo esse trabalho incrível com as redes sociais, né? Além, né, de tudo que ela já faz enquanto historiadora e ainda mãe. O que é muito forte, né, para a mulher desempenhar tantas funções. Parabéns, Rafaela. Muito obrigada pelo elogio. E nós não passamos nem perto. E a gente acha que é mais poderoso. E você falou aqui numa observação tão bacana sobre a Grazi, por exemplo, que o acervo da Santa Casa, que é muito bonito, é grande, é legal, eu conheço lá já há um tempo. Você reparou que nos quadros todos são homens e brancos. Sim. É impressionante. E que retrata bem essa coisa desse machismo estrutural que nós temos no país e que aqui na nossa cidade e região também, né? Bem interessante essa observação sua. Mas hoje a gente está revertendo essa situação. Sim. Tanto a Grazi lá no museu, a Rafaela lá no arquivo público, e tudo que você falou da Rafaela, a gente acrescenta, manter aquele arquivo público funcionando com toda a precariedade que tem. Exatamente. Só muita capacidade. Claro, ela não faz sozinha, mas tem uma liderança inconteste, não tenha dúvida. E como que você... Porque assim, meus filhos, na essência dessa juventude, gostam muito
de cultura, de arte, aproveitam. Diferentemente de mim, criado lá na roça, era só futebol e essa coisa de... Enfim, mas eles têm essa outra veia, esse viés mais assim de artístico, de estar nos eventos, curtindo. A gente tem trazido aqui algumas opções, né? Bonita da Peste, que a gente falou. Eu tenho um menino que toca, né? 2, né? Inclusive o Diego está fazendo aniversário hoje. Ele faz aniversário, eu fico olhando para mim, rapaz, tem 36 anos. O menino tá velho. Ele tá ficando velho. Eu não. Eu tô bem. Tá acabado, então. Acabou. Fala não. E aí, assim, eles têm dom para música. Então eles ficam aproveitando todos esses momentos. Quando a gente está comparando com outras cidades, aí vem aquele desespero. Por que Campos não tem? Como que você vê a cena cultural hoje de Campos como um todo? Desde as suas produzidas por você e pelos seus companheiros até as cidades vizinhas, e numa comparação, a gente está muito longe, a gente está só no sabor cultura ou a gente está fazendo cultura de verdade? Eu acho que a gente está fazendo cultura de verdade. Nisso que teve essa distribuição dos recursos nas instâncias municipais, e principalmente os editais estaduais, eles têm priorizado a distribuição para municípios de interior, né? Tem uma porcentagem específica. Então, por exemplo, a gente consegue, num final de semana, às vezes, ter 2, 3 eventos culturais de proponentes diferentes. E antigamente isso não acontecia, né? E temos também casas culturais. Isso é uma resposta para o não fazer de quem deveria. Entendeu? Então, a gente tem coletivos culturais, casas culturais, espaços culturais. Nunca houve tantos espaços culturais como ultimamente no nosso município. E isso tem mostrado muita força por parte desses proponentes, né? Lógico que muitos são financiados pelos editais de manutenção de espaços, né? E tanto no nível municipal quanto estadual, mas são lugares que começaram sem recurso nenhum. Nós temos a Casa Afro Raiz, nós temos a Casa Cultural Santa Paciência, nós temos a Mangueira Cultural. A Mangueira Cultural é extraordinário, espetáculo, né? Adorei. Temos o Casarão. Casarão. Então, eu só falei de 4 equipamentos aqui, que são os que eu conheço. E a gente ainda tem muito mais além desses 4 equipamentos, fora os eventos que são feitos através dos recursos. Então, assim, eu, por exemplo, não consigo consumir tudo que acontece de cultural na cidade no final de semana hoje, porque muitas vezes as datas batem. Nessa última semana, uma produtora até me procurou. Ela falou assim, você vai usar a quadra tal data? Eu falei, não, vou usar tal data porque eu vou fazer o meu evento nessa data. Então, assim, a gente já consegue ter conflitos de agenda de projetos culturais nos mesmos locais. Então, isso significa que a nossa cultura está efervescente, está acontecendo, as pessoas estão fazendo acontecer. E isso é muito bacana, né? Ou seja, é força de vontade, sobretudo, né? Sim, porque nem sempre esses espaços têm financiamento, né? Então, eles vão ali perpassando tudo isso e conseguindo se consolidar. E aí, o meu desejo é que não acabem, né? E, para isso, a gente precisa realmente, através dos editais e de uma boa gestão por parte da Fundação, que os editais continuem acontecendo para que esses espaços continuem também tendo essa subsistência. Você sabe que num desses programas, eu conversando aqui com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, e a gente falando sobre cultura. Aí eu falei, cara, o problema da cultura é que ela... E eu falei assim, bem de supetão, né? Falei, Luiz, o problema da cultura é que ela não dá voto a Luiz, mas tira. Foi assim, papo. Você acha que o problema da cultura é esse, que não dá voto, que a gente... Porque isso virou meio que um jargão popular. Mas eu acho que a cultura dá voto também. Nitidamente, hoje, a gente sabe quem são os candidatos que apoiam a cultura. Inclusive os candidatos que têm proposta de leis aprovadas,
Se eu for falar na instância estadual, recentemente foram aprovadas leis do hip-hop, por exemplo. Então, tem uma frente de pessoas ali dentro da Câmara de Deputados que defendem isso. Não só o hip-hop, mas as artes, mas a formalização da cultura enquanto profissão. Eu acho que isso está mudando um pouco de cenário. Lógico que não pode usar a cultura como palco eleitoral, mas que a gente tem candidatos diretos que apoiam a cultura, a gente tem. E a gente tem candidatos e pessoas na bancada, na Alerj, responsáveis pelo que as coisas aconteçam, assim, né? Eu faço parte do Conselho Estadual de Política Cultural e Economia Criativa do Estado e, constantemente, a gente recebe convites ou está em diálogo com representantes da Alerj para falar sobre esses projetos de leis. Isso antes não acontecia. O artista tem essa percepção? Ele conhece quem é o político que está? Nem todo mundo. Nem todo mundo. Aí é que pega... Eu acho que ainda é um recorte, né? É aí que eu pego essa parte, né? Então, esse recorte, usando esse termo que você falou, e digo assim, cara, a gente tem que se unir aqui nessa batalha, agora, porque daqui a pouco tem eleição. Né? Sim. Claro que está longe ainda, a gente que está nos comentários políticos que a gente fala todo dia, mas para a população como um todo, comum, ele está na luta, tá? Não corre dele ali. Mas eu acho assim, essa união é que você falou agora, porque assim, um evento cultural aqui que lota, Samba na Praça. Sim. Sucesso. Quantos anos já tem um Samba na Praça? Você fala... tanto esses artistas que participam desse projeto têm que se mobilizar no sentido de trazer o público a seu favor, para o seu lado da luta, para, na hora de um discurso, na hora de uma proposta, chegar e falar aqui, cadê o político que tem proposta aí para manter um projeto como esse, por exemplo? Samba na Praça, que recentemente ficou sem receber ajuda de custo, porque eles tinham, né, uma ajuda de custo por parte da fundação, e houve, eu acho que questão de 3 meses, uma nota oficial deles nos stories, nas redes sociais, dizendo que eles estavam há muito tempo sem receber esse recurso e que não conseguiriam manter o Samba na Praça, né, da mesma estrutura, porque requer ali uma estrutura, um banheiro químico, a estrutura de material, minimamente, né? Não dá para o artista continuar por aí fazendo coisa de graça. Isso para uma prefeitura... Por visibilidade. Isso para uma prefeitura não é nada. Mas se a gente tivesse Fundo Municipal de Cultura, por exemplo, poderia ter essa subsistência. O fundo é da onde vem, na verdade, é onde recebe todo esse apoio, né? Exatamente. Onde a verba entra para poder dividir. Se a fundação ela não tem recurso para ter essa subsistência, para conseguir fazer com que as coisas aconteçam, esses projetos que são contínuos, da onde se tira esse recurso? Tira-se do Fundo Municipal de Cultura. Sim. Entendeu? E aí... a gente não teria uma fundação Sabor Secretaria, a gente teria uma secretaria que conseguiria movimentar esses recursos de forma com que as coisas acontecessem, independente da redistribuição do governo federal, por exemplo, através da PNAB. Né? E aí a gente pode citar outras coisas, Festival Banda de Garagem, né? O Grito Rock Goitacá, por exemplo, o Samba na Praça, entre outros eventos culturais que são contínuos, né? E que precisam, assim, não dá para viver só do lucro da venda de cerveja, né? Principalmente em lugares públicos, assim, né? Leva o cooler. E a gente tem outra problemática ali também, que é o coreto, que está naquele estado, né? Foi coberto ali por um tapume, mas não foi resolvido até hoje, né? São muitas as problemáticas que a gente tem nos nossos patrimônios culturais. O que houve ali? É recuperação? Desse tapume? Qual é o entrave ali? Foi na época de Marcelo Sampaio. Ele era presidente do Conselho Municipal de Cultura. Levamos a questão para o Conselho e o Conselho, né, interviu, se comunicou que não poderia ficar daquela forma, mas a única ação que foi feita foi colocar o tapume ali. Até agora, nada... Você vê, passou a gestão de Marcelo, passou a minha, passou para a atual presidenta da fundação, voltou para a sociedade civil, tem mais 3 anos. E até agora nada foi resolvido. Aí é difícil. Gente, são 9 horas,
Fran, te receber aqui é sempre, sempre muito bom. Eu fico assim meio que com a sensação do dever cumprido como comunicador, como rádio, como um grupo de comunicação, porque aí você é artista de verdade, você é produtora de verdade, você não é sabor produtora. Cara, muito bom te receber aqui. Todo sucesso. E, claro, a gente, sempre que pode, a gente vai estar acompanhando, mas pede a sua assessoria, pede a sua equipe para manter a gente informado de tudo. Tanto quando mandou para mim aqui o release, eu falei, opa, chama a Fran aí, temos que... Aí que eu fui ver que tinha muito tempo sem você participar do programa. Não pode, pelo amor de Deus. Uma falha nossa. Obrigado por hoje, fique à vontade para fazer o seu fechamento, se a gente não falou tudo. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada pela oportunidade. Então, fica o convite para vocês se inscreverem no Festival Efeito. Inscrição para artistas residentes de 2 a 20 de abril. População, logo em seguida a gente vai abrir inscrição para vocês. E fica o convite também para você que quer livremente lá ver a nossa pintura. A gente começa no dia 9 de maio e vai até o dia 24 de maio. De segunda a sexta a gente vai pintar nas madrugadas, então aproximadamente ali de 11 da noite às 5 da manhã. E aos finais de semana a gente vai estar lá a partir das 14 horas. Boa. Gente, fechamos então aqui com a Francesca Ribeiro, Fran, gestora do projeto e curadora também desse. E nem falamos do FASA. Nem falamos do FASA. Para aí, só um bocadinho. Dá tempo de falar do FASA. FASA. Um pouquinho, por favor. Você falou que tem esse outro festival também. Estou fazendo a produção executiva do Festival FASA, que é o Festival de Artes e Saberes das Águas. É um festival multidisciplinar, com várias linguagens artísticas. A produção não é minha, né? É uma produção de um proponente lá do Rio de Janeiro. E eu estou fazendo a produção local, produção executiva. O Festival FASA vai acontecer no mês de junho, em Campos, em São João da Barra. E é muito bacana porque ele festeja os saberes das águas, né? Então, a gente fala de rio, mar e de todas essas águas no entorno entre Campos e São João da Barra. Legal. E tem também... Não, porque... tempo? Não, tem, calma aí. Quando falta tempo num programa de rádio, por exemplo, longo como é o nosso, para falar de cultura, porque a coisa tá legal. Bom, tem também a exposição Memória Negra, que está acontecendo no Ateliê Matheus Crespo. Vai até o dia 18. Você pode fazer a sua visita mediada. É muito bacana, porque tem acessibilidade, tem monitoria, tem todo um trabalho pedagógico. São artistas de Campos, vindos também de uma residência artística. E o Espaço Matheus Crespo fica aberto de 3 às 19, de 15 às 19. Você pode mandar uma mensagem também, @Memória Negra, e agendar a sua visitação. Você vê, a coisa está fluindo. Mesmo contra a vontade de alguns, mas estamos aí, fazendo cultura, fazendo arte, muito bem feita, por sinal. Parabéns, Fran, mais uma vez. Sucesso para você. Fechamos aqui o Folha no Ar de hoje. Amanhã de volta. Essa semana com a gente o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Vamos fazer aqui um painel político amanhã. Estou vendo aqui as últimas informações, as últimas pesquisas que o Aloysio traz também. Amanhã a gente vai estar aqui falando bastante sobre esses temas. São 9h03 em Campos. Fechamos o Folha do Ar de hoje no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem.